Oi, pessoal, boa noite, né? Eu venho aqui trazer aquela avaliação que eu passei para vocês na semana passada, né? Nós tivemos um feriado aí, então a gente está com mais de 15 dias. Então, eu vim trazer para vocês aqui a avaliação comentada, onde eu vou fazendo a leitura e, ao mesmo tempo, vou fazendo o comentário e vocês vão corrigindo aí, né? Eu pedi que das 12 questões, vocês analisassem pelo menos 5, 6 questões para poder responder. Essas questões são itens de grande importância, porque trabalha com os descritores da língua portuguesa, né? Então, os descritores, eles vão avaliar, né, quais são as habilidades que vocês estão em língua portuguesa em relação à proficiência. E a maioria da prova do Enem, os novos testes, né, de avaliações internas e externas, elas são baseadas nesses descritores, tá? Então, eu espero que vocês estejam bem. Essa avaliação eu passei tanto para o primeiro, quanto para o segundo e terceiro ano. Então, quem respondeu direitinho já deve ter me colocado no e-mail. Depois eu vou só postar a nota na plataforma, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a avaliação e vou, ao mesmo tempo, comentando com vocês, né? Então, a contextualização do item 1 e 2. Inferir significa, olha o que é que o item 1 e 2 pede. Ele pede o D3. Ele é um item que avalia se vocês sabem inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Mas, às vezes, o aluno diz assim, professor, o que é inferir, né? Inferir, aí a própria contextualização, a prova ela já explica, porque poderia colocar só o item pedindo, mostrando para vocês qual é o comando, né? A pergunta, o texto, tá certo? Que a gente chama de suporte, que é todo o texto aí, o item 1, né? Com o comando, que é essa parte aí mais negrita, afirmação pendurar as chuteiras, e poderia colocar só os gabaritos aí, as alternativas, né? Mas é uma questão interessante porque ela já até contextualiza, porque às vezes as pessoas perdem as questões exatamente porque não sabem o significado de uma palavra, não sabe interpretar a própria questão. Então, o item, a prova, já traz aqui uma contextualização dos itens 1 e 2, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas que não estejam claras no texto. Então, às vezes não está explícita, às vezes não está explícita no texto, mas você infere, você atribui um sentido de acordo com aquilo que você leu, né? Então, você interpreta. Então, para identificá-las, é preciso descobrir as ideias subjacentes às linhas efetivamente escritas. Então, já contextualiza aí a questão, né? Que a questão, o item 1 e 2, vai trabalhar com essa questão de inferência. Então, não esqueça isso. Quando pedir inferência, é que não está explícito ali, mas você vai realizar um raciocínio, você vai identificar, você vai descobrir de acordo com as ideias presentes no texto, tá? Então, vamos lá. Esse item é do ITA, né? Do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica de 2018. Então, aí, ó, proibido para menores de 50 anos é o texto. Nos últimos meses, em meio ao debate sobre as reformas na Previdência, um ponto acabou despertando atenção. Afinal, existem empregos para quem tem mais de 50 anos? Pendurar as chuteiras nem sempre é fácil. Às vezes, pode significar uma quebra tão grande na rotina que afeta até mesmo o emocional. Foi a partir de uma experiência familiar nesta linha que o paulistano Morris Litvak criou a startup Mature Jobs. Trata de uma agência virtual de empregos, especializados em profissionais com mais de 50 anos. Então, esse item foi tirado da prova do ITA, do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, mas é uma questão que foi formulada a partir do momento desse texto da revista Isto é Dinheiro, de maio de 2017. Então, aqui é a fonte, gente, né? A fonte, tá certo?
de onde foi tirada esse texto. Aí vamos lá para o comando. Comando. A afirmação pendurar as chuteiras nem sempre é fácil, sugere. Então, pendurar as chuteiras, no sentido literal, é você pegar a chuteira, né, da sua... Você estava jogando bola, ou vôlei, ou fazendo alguma atividade física, e pendura ela ali na parede, pendura ela em determinado lugar quando chega. Mas não é esse sentido literal, não é esse sentido do dicionário que essa questão está pedindo. A questão está pedindo para que vocês possam inferir. Inferir é atribuir um sentido. Né? É isso que a gente tem que saber fazer, inferir. Então, atribuir um sentido, não um sentido qualquer, mas um sentido que tem a ver com a questão, com todo o contexto aí do texto, né? Então, aí, a afirmação pendurar as chuteiras nem sempre é fácil. Sugere falta de recursos para aproveitar a fase chamada melhor idade. O texto não diz isso. Vamos lá, letra B. Comprometimento emocional gerado por mudanças de hábitos. Diminuição da capacidade intelectual do idoso, também não falou isso. Rejeição dos limites físicos decorrentes da idade. Né? Então, são questões aqui, todas essas questões, algumas a gente pode dizer que são bem falsas, ou, entendeu? Só que aí a questão do gabarito é a letra B, essa questão de pendurar chuteiras, nesse sentido mais figurado, e a questão está pedindo para a gente inferir, é exatamente comprometimento emocional gerado por mudança de hábito. Então, quem marcou a letra B está corretíssimo, tá? Vamos lá para o item 2, que o item 2 também vai trabalhar essa questão da inferência, né? Então, o item 2 ele faz parte do SAEP, que foi o sistema de avaliação aí, né? Não é do Maranhão CEAMA, do Piauí é o CEAP, então cada estado tem um sistema de avaliação. Aí nós temos aqui um quadrinho, né? De quem? Isso aí, a Mônica, a Magali, quem é que é, né? Olá, garotinho, dê-me um beijo e terá uma bela... Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Olha o sapo aí falando. Aí, ó, ela deu um beijo. Um príncipe, bah, pensei que fosse se transformar no pipoqueiro padeiro. Então, gente, essa aí é da tirinha da Mônica, né? Mas a gente, para entender, a gente observa aqui que é um texto em linguagem verbal e não verbal, é um gênero muito rico, é um gênero em quadrinho, da coleção aí da Turma da Mônica, a maioria das pessoas deve conhecer, né? Então, no último quadrinho, a expressão bar revela que a Mônica ficou o quê? Ela ficou alegre? Poxa, virou o sapo virou um príncipe, né? Então, a Mônica poderia ficar alegre. Ela ficou aborrecida, ficou desolada, ficou enojada ou ficou indiferente, né? Então, a gente pode observar aqui que ela ficou aborrecida, né? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, ela ficou aborrecida, porque ela preferia o quê? Ah, um príncipe? Bah, pensei que eu fosse se transformar no pipoqueiro, no padeiro, né? Porque a Mônica gosta de comer. Então, a inferência que a gente faz é essa, que ela foi aborrecida. E essa inferência é exatamente porque, ó, a cara dela aí, né? A feição dela, então ela não está nem um pingo alegre, ela poderia estar alegre com o príncipe encantado das histórias dos contos de fada, né? Mas ela não ficou, ela foi aborrecida. Então a gente tem que saber interpretar também esses quadrinhos aí, dessa linguagem verbal e não verbal, que é através das imagens, né? Para isso, você tem que ter um conhecimento prévio, você tem que saber quem é a Mônica, você tem que ter todo esse conhecimento aí prévio para poder interpretar por que ela ficou irritada, né? Do gênio da Mônica, ela é comilona, ela é zangada, então tem tudo isso. Então, gabarito letra A, para quem acertou, meus parabéns, né? Então, o que a gente espera de vocês nessas questões, né? Itens como exemplos acima, espero que o estudante seja capaz de relacionar as informações do texto com base no contexto apresentado, inferindo os significados de uma palavra ou expressão. Então, assim, é importante que nós, quando vamos avaliar,
é que vocês tenham aprendido a inferir. Então, inferir é exatamente relacionar informações de um texto com base no contexto, como foi aí no caso apresentado, né? Inferir o significado de uma palavra, de uma expressão. Nem sempre tudo está explícito no texto, mas é você saber interpretar. Aqui você soube interpretar de que forma? Conhecendo, pelos seus conhecimentos prévios, como é que é o gênio da Mônica, como é que é a Mônica, né? Então, para isso, você tem que ter essa leitura. E na primeira questão, com essa questão do termo, pendurar as chuteiras, não é no sentido literal do dicionário ali, que você vai pegar a chuteira e pendurar ela na parede, mas no sentido conotativo da figura de linguagem, de você, um outro sentido, pendurar as chuteiras, né? Então, a linguagem e a língua portuguesa, ela é muito cheia, ela é muito rica. Então, há essa questão, né, de sentidos, não só o sentido do dicionário, aquele sentido que a gente chama literal, mas há outros sentidos na linguagem. Então, para isso, a gente tem que ter os conhecimentos prévios, conhecimento de leitura, né? Ok? Então, vamos lá, para quem acertou a primeira, o segundo item, parabéns, né? Vamos para o terceiro e o quarto item. Narrativa é uma tipologia textual que apresenta uma sequência de fatos em rede, que se passam em determinado tempo e espaço, seguindo uma ordem lógica de acontecimentos, os quais podem ser reais ou fictícios, como narrador e personagens, ok? E o D10, que é esse descritor, ele vai pedir o quê? Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, um conto, um romance, uma novela, né? Então, toda a narrativa era uma sequência de fatos, ela tem um começo, um meio e fim. Ela é trabalhada com espaço, com tempo, onde, quem, como, o que aconteceu, né? Então, personagem, quem, onde, o espaço, com quem, qual o fato, o que aconteceu, que acontecimento, né? Então, tem toda uma sequência lógica para construir esse enredo, né, narrativo, que pode ser um conto, pode ser um romance, pode ser uma novela. Então, é uma tipologia que apresenta uma sequência de fatos ou enredos, né, uma sequência lógica. Leia o texto abaixo, também a fonte do Sael. Significados da adolescência. Uma conversa entre o professor e um jovem adolescente. O professor prossegue na sua explicação. Frutos amadurecem. Fruto maduro quer dizer bom, entende? Bom quer dizer doce, responde o jovem adolescente. Então, o beijo é maduro? E o professor, não. E o jovem adolescente, então, o beijo é doce? E o professor, beijos são complicados, é melhor falar de frutos. Frutos se podem comer, a comida fala. E o adolescente, determinado nas suas descobertas, seres humanos também falam. E o professor desanimado, falam. Ai, 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 vai começar tudo de novo, né? Então, o fato que deu origem a essa história foi a explicação do professor, a insistência do aluno, o desânimo do professor ou o questionamento do aluno. Então, toda essa sequência de narrativa, ela deu origem, se originou lá do questionamento do aluno. Então, aqui é uma questão que não está tão difícil, né? A gente pode ver que é uma narrativa, mas uma narrativa aí com diálogo, né? Então, o título é Significados da Adolescência. Aí, uma conversa entre um professor e um jovem adolescente, né? O professor prossegue na sua explicação. Aí vem o diálogo. Frutos amadurecem. Fruto maduro quer dizer bom, entende? Bom quer dizer doce. Responde o jovem adolescente. Então, o beijo é maduro? E o professor, não. E o jovem adolescente, então, o beijo é doce? E o professor, beijos são complicados, é melhor falar de frutos. Frutos se podem comer, a comida fala. E o adolescente, determinado nas suas descobertas, seres humanos também falam. E o professor desanimado, falam, ai, ai, ai. Vai começar de novo. Então, todo fato ocorreu, né, meio confuso, pelo questionamento dado, feito pelo aluno. Então, gabarito, letra D, é uma narrativa, né, com diálogos. Você vê aí os dos travessões, tá?
O item 4, vamos dar também, se trata sobre essa questão dos gêneros, né? 13 de dezembro. Passei de carro pela esplanada e vi a multidão. Estranhei aquilo, o motorista me lembrou. Hoje é 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. A igreja dela está cheia, ela protege os olhos da gente. Agradeci a informação, mas fiquei inquieto. Bolas, o 3 de dezembro tinha alguma coisa a ver comigo e nada com Santa Luzia. E sua eficácia nas doenças que ainda não tenho. O que seria? Aniversário de um amigo? Uma data inconfessável que tivesse marcado um relacionamento para o bom ou para o pior? Não lembrava de nada de importante naquele dia, mas ele piscava dentro de mim. E as horas se passaram, iluminadas pelo intermitente piscar da luzinha vermelha dentro de mim. 13 de dezembro. Preciso tomar um desses tonificantes da memória. Vivem parte dela e não posso ter brancos assim. Um dia importante, não me lembro por quê. Somente à noite, quando não era mais 13 de dezembro, ao fechar o livro que eu estava lendo, de repente a luz parou de piscar e iluminou com nitidez a cena noturna. Eu chegando no prédio em que morava, no Leme, a Kombi que saiu dos fundos da garagem, o homem que se aproximou me avisou que o comandante do primeiro exército queria falar comigo. Eram 11 horas da noite. Estranhei aquele convite. Nada tinha a falar com o general Sarmento e não acreditava que ele tivesse alguma coisa a falar comigo. Mas o homem insistiu. E o outro homem que sairá da Kombi já estava dentro do meu carro, com uma pequena metralhadora. Naquela mesma hora, a mesma cena se repetiu pelo Brasil afora. O governo baixara o AI-15 e eu nem ouvi o decreto lido no rádio. No motel da Barra, eu estivera à toa na vida. O meu amor me chamar e eu não vir a banda passar. Tantos anos depois, ninguém me chama nem me convida para falar como comandante do primeiro exército. O país talvez tenha melhorado, mas eu certamente piorei. Então, Carlos Heitor Cone, né? Foi retirado esse texto da Folha de São Paulo, 16 de dezembro de 2001. E aí, o que é que o comando do texto diz? Aqui, ó, o comando. No texto, o que gera inquietação do narrador é o fato de que, letra A, constatar que não era um dia importante. Será que é isso que gera a inquietação? Não se lembrar de algo muito importante. Saber que era dia de Santa Luzia. Ou ver uma grande multidão na esplanada. Então, o gabarito diz que é não se lembrar de algo muito importante. Então, o texto, gente, é a letra B, aliás, o gabarito. E o texto ele vai dando as pistas, né? É um texto grande, é um texto narrativo, né? Passei de carro pela esplanada, 13 de dezembro, e vi a multidão, estranhei aquilo. O motorista me lembrou, hoje é 13 de dezembro. Então, o motorista me lembrou. Dia de Santa Luzia, a igreja dela está cheia, ela protege os olhos da gente. Agradeci a informação, mas fiquei inquieto. Bolas, o 3 de dezembro tinha alguma coisa a ver comigo e nada com Santa Luzia. Isso eficácia nas doenças que ainda não tem. O que seria, né? Então, assim, essa coisa aqui. O motorista me lembrou, né? O texto vai dando pistas para o gabarito, para a resposta, né? Tinha a ver alguma coisa comigo e nada com Santa Luzia. O que seria, né? Ele mesmo vai se perguntando. O aniversário de um amigo, uma data inconfessável, né? Então, o decorrer que tivesse marcado um relacionamento por bom ou por mal, não lembrava de nada importante naquele dia, mas ele piscava dentro de mim, né? Então, ele sempre com essa inquietação e as marcas textuais presentes aí através das interrogações que ele vem fazendo, né? Então, no decorrer do texto todo, ele vai fazendo essas provocações que o que gera inquietação no narrador é o fato de ele não se lembrar de algo muito importante. Então, se você ler com cuidado, né, e observando essas interrogações, essas provocações que ele mesmo faz a ele, para tentar lembrar, você vai saber responder, que é a letra B, tá bom? Então, vamos lá para... Então, a aprendizagem que a gente espera que vocês tenham, né, nessa questão, nesse item, os itens acima, espero que o estudante conheça e identifique os elementos que compõem uma narrativa textual, ou seja, o estudante deve ter a habilidade de reconhecer os fatos que causam conflito, ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo, né? Tanto o texto lá do adolescente, como esse agora, né, do dia da Santa Luzia, o que a gente espera para vocês, com a resposta, é os elementos que compõem
uma narrativa textual. Então, fato, acontecimento, tempo, os personagens, é isso que a gente espera de vocês. Então, você viu que não são textos que são tão difíceis de interpretar, porque o descritor está pedindo apenas que você identifique, né, os elementos de composição textual de uma narrativa, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Eu só vou responder até a quinta e a sexta. Na próxima aula eu respondo as demais para esse vídeo não ficar tão enfadonho, né, tão grande, tá bom? A textura textual é composta por diversos elementos que estabelecem relações de sentido entre si e buscam permitir que o leitor entenda aquilo que, de fato, o autor escreveu. Essas relações se manifestam das mais variadas formas, dentre elas, destaca-se a causa e a consequência, em que partes do texto são resultado, consequência de outras, ou consequência. Então, a tessitura, ou seja, o que é tessitura? O texto, como é que o texto é organizado? Ele é organizado por todos esses elementos aí de relações de sentido. Por isso que às vezes a gente vai corrigir um texto de um aluno e o aluno começa a, vamos dizer, dar um exemplo de um texto dissertativo, né? Então, fale aí sobre a pandemia. Aí o aluno vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele começa a falar da pandemia e depois ele vai fazendo uma relação com outro tema que não tem nada a ver com a pandemia. Então, tem que observar também toda a coerência, a tessitura textual, como também os elementos, né, de causa e consequência das partes dos textos. Então, o descritor 11 é o descritor que é pedido para esse item 5 e 6, que é estabelecer a relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto, tá? Então, o item 5, o idioma e a música é o texto, né? Tá aí todo o texto. Aí depois vem o comando, que é, de acordo com esse texto, a aprendizagem do idioma fica mais divertido porque é feito por. Aí depois vem os gabaritos, né? Mas vamos primeiro, e a fonte aqui, que é a língua portuguesa, novembro de 2010, página 18. É importante que quando vocês peguem um item desse, né? Seja para o Enem, seja para qualquer outra avaliação, para o SAEM, o Sistema de Avaliação do Maranhão, ou qualquer outro que vocês estiverem a fazer, dar uma lida primeiro, dar uma olhada no texto, né? Dar uma passada, e lá no comando, que é a pergunta, dar uma observada no gabarito, nos tipos de respostas, né? Para depois chegar aqui e começar a fazer a leitura com cuidado, tá? Então, o idioma e a música. Então, só o título é importantíssimo. O que é que a gente pode inferir? Também. A gente pode fazer uma leitura aqui em cima só do título, né? O idioma e a música. Então, a gente pode fazer inferência que vai falar alguma coisa aí sobre idioma, língua e música, né? Mas não sabemos o que é que ele vai pedir lá abaixo, né? No comando. Oficinas em bibliotecas públicas de São Paulo ensina português com apoio de linguagem musical. Olha só. As oficinas musicais de língua portuguesa, promovidas pela revista Língua, estão tornando a aprendizagem do idioma uma experiência mais divertida para crianças e adolescentes. As palestras que vêm sendo realizadas desde outubro em bibliotecas públicas da capital paulista tratam de questões importantes da língua por meio de canções, executadas por um músico e comentadas em seguida por um professor de português. As análises contemplam diversos gêneros musicais, do rap ao samba, passando pelo MPB e pelo rock nacional, acrescentando a aprendizagem uma língua mais informal e cotidiana, baseada em músicas que tocam no rádio e na internet. O projeto das oficinas musicais tem planos de chegar a outras bibliotecas em 2011, haja vista a aceitação do público, que aprovou a mistura entre música e idioma. Para conhecer a programação do mês, acesse revistalingua.com.br. Então, esse texto, ele é um texto que foi tirado da revista Língua Portuguesa, de novembro de 2010, e a gente pode observar o gênero, que ele é um gênero mais, assim, de uma linguagem mais jornalística, né? Onde ele traz aqui o título, né? O idioma e a música, e depois ele traz tipo um lead, que é um resumozinho da notícia em si.
Oficinas em bibliotecas públicas de São Paulo ensina português com apoio da linguagem musical. Aí sim que vem a notícia, né? As oficinas musicais de língua portuguesa, promovidas pela revista Língua, estão tornando a aprendizagem do idioma uma experiência mais divertida para crianças e adolescentes, né? Então, você vai olhando aí, vai fazendo uma segunda leitura. Gente, é importante sempre fazer uma primeira leitura bem superficial, a segunda, né? A terceira, para poder você se familiarizar mais com o texto, para poder chegar aqui no comando. De acordo com esse texto, então, de acordo com o texto, o aprendizagem do idioma fica mais divertido porque é feito com base em canções, com gêneros variados, por bibliotecas públicas ou por professores de língua. Então, está bem explícito, né? Então, com base em canções, o gabarito letra A, né? E o que é que o descritor pede? O descritor ele vai pedir estabelecer relações entre causa e consequência entre partes e elementos do todo, né? Destacar a causa e a consequência. Então, essas relações se manifestam. Então, idioma e música é o aprendizado desse idioma, ele é mais divertido porque é feito com base em canções, né? Então, a gente vê uma relação aí de causa e consequência, né? Por que que esse aprendizado ele é mais eficiente, né? Por que que aprende mais rápido o idioma? Porque ele é mais, por que que é mais divertido? Porque ele é feito através dessas oficinas com música. Então, a gente vê essa relação aí de causa e consequência, tá? O segundo, o item 6 também vai fazer essa relação aí, né? Desse descritor de causa e consequência. Traz aí, para que a gente vê, se está tudo em verso, é uma poesia, né? Primeiro verso, segundo, terceiro, então temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versos, né? A gente tem que observar esse tipo de texto, é um texto em verso, então é um poema. O título é Sobrenome. Vamos ver aqui. Ixi, ele tem muito mais versos, né? É de José Paulo Paes, foi retirado a fonte do Le Concret, São Paulo, acho que em 1996, né? Desse livro dele aí, Le Concret. E o comando, a partir da leitura do texto, conclui que Frankenstein recebeu o sobrenome codinome por quê, né? Aí vai ter aí os gabaritos, né? Então, mas vamos ler o texto, vamos ler esse texto que é um poema, né? Como vocês sabem, Frankenstein foi feito com pedaços de pessoas diferentes. A perna era de um, o braço de outro, a cabeça de uma terceira e assim por diante. Além de o resultado ter sido um desastre, houve um grande problema. Na hora que Frankenstein foi tirar a carteira de identidade, como da, foi tirar a carteira de identidade. Como dar a identidade a quem era uma mistura de várias pessoas? A coisa só se resolveu quando alguém lembrou que no condomínio cada apartamento é o de um dono diferente. Foi assim que Frankenstein condomínio ganhou nome e sobrenome, como toda a gente. Então, José Paulo Paes, né, é o autor dessa poesia bem divertida. Então, a partir da leitura do texto, né, conclui-se que Frankenstein, então, mais uma relação, conclui-se, né, causa e consequência. Recebeu o sobrenome condomínio por quê? Era muito grande, feio e monstruoso, formado de pernas, braços e cabeças de diferentes pessoas? Não. Essa não é a consequência lá da causa, né? Tinha um tamanho além do normal e parecia com um prédio onde habita várias pessoas em cada apartamento? Também não. Foi feito de partes de diversas pessoas? Sim. Assim como o condomínio é formado de vários apartamentos com donos diferentes? Sim. Então, a gente pode fazer essa inferência aí, né? Deveria ter nome e sobrenome como qualquer pessoa normal e assim conseguiria tirar sua identidade? Não foi bem simples assim. A causa e a consequência que o descritor pede, então a letra C foi a resposta, né? Foi feito de partes de diversas pessoas, assim como o condomínio é formado de vários apartamentos com forma diferente. Então, a gente tem essa hipótese e a causa e a consequência aí. Então, a letra C para esse item. Gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Deixa eu terminar de interromper esse compartilhamento. Respondi aí da primeira à sexta questão, né? Na próxima aula eu respondo da sétima à 12ª questão, né? E é importante que vocês procurem responder mais questões, na internet tem, com os descritores de língua portuguesa.
né? Pesquisem do SAEMA, que é do Sistema de Avaliação do Maranhão, do SAEP, ou de outros de São Paulo, do Ceará, porque a maioria das provas, né, os tipos de provas de avaliações, tanto internas quanto externas da rede estadual, elas são baseadas, né, através desses descritores, através da Base Nacional Comum, que é a BNCC. Tá? E eu peço que vocês procurem os demais colegas que estão ausentes, né? E passem esse vídeo e tentem incentivar vocês que estão assistindo, que estão aqui sempre conosco, aí pelo WhatsApp toda segunda-feira, respondendo as questões. Tentem resgatar os colegas de vocês. Eu sei que não é fácil o acesso à inclusão da internet, mas que vocês tentem incentivar os demais para poder também chegar mais aqui. Porque não vão pensar que porque a gente está em aula remota, no ensino à distância, que os alunos, vai todo mundo passar. Não é bem assim, só vai passar realmente quem está participando, tá certo? Eu deixo um grande abraço para vocês e uma boa noite. Até a próxima semana. Até lá. Estou com saudade, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.